Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E eu ao lado aqui do censor-mor da República, Lênio Strecht. Claro. Se tu fosse um ditador, Lênio, eu fico imaginando o que tu farias. Bom, Tu quer cercear o grupo, quer cercear o Pampa Debates, Por que tu faz isso? É que a ciência tem limites, né? Não, você pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, tem limites. Pergunta para um médico uma questão, se você não é médico, dificilmente você vai saber melhor que ele. Desculpe, algumas questões do direito eu sou o cara, só isso, essa é a questão. Mas ninguém discute com o cara. Só isso. Mas ninguém pode opinar. No direito, eu não me meto. Mas ninguém pode opinar. Não, mas nesse caso especificamente nem precisava. Deixa aí. Nem precisava, né? O preâmbulo dele. Nem precisava. Só porque concorda contigo. Tribunal. Só porque concorda contigo. Não, disse que nesse caso bastava ser, podia ser até, porque eu tenho o maior respeito, o porteiro do tribunal, mas que não entende de direito, então não precisa ser. Tá bom. Constitucionalista, doutor Então Lênio. ninguém mais pode opinar sobre nada agora, porque Não ninguém... é essa discussão, desculpa, mas não sabe. é isso, não nos Eu vou coloque... te pegar várias vezes aqui em coisas que tu vai opinar que tu não Então sabe. deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a cor desse carregador aqui? Pra mim é preto. Eu acho que é vermelho. É Pô, o que tu então tá dizendo. tem todo o direito Não, tu já. tá dizendo. Não. Tu tá dizendo o seguinte, eu quero discutir a cor desse carregador. Porque Eu tô dizendo que é preto. Eu tenho direito de achar ele preto. Sim, Não, e aí é preto. E aí é preto. É bom. Né? E Mas o que nós estamos falando se tu achar também... que é cinza escuro... E o que nós estamos... E se tu achar que é Não. cinza escuro, pode, Não vamos é. discutir. Não Debate é isso. Debate. Como não é? Não, debate não é O isso. debate é isso. Não, debate é assim, Vocês ó. enlouqueceram. Aí os caras lá no Debate- grupo disseram o seguinte, o preto não é preto. Debate Preto tem limites. é rosa. preto opaco, O que eu quero preto dizer, o que eu brilhante, tô querendo preto dizer, ônix. o telespectador saber, o Paulo Não, ele Sérgio... quer... Ninguém pode opinar mais nada. É só direito, é só ele que sabe. Não. Eu quero dizer que algumas questões do direito são tão claras Isso daí não é nem direito como... matemático. Porque isso aí é matemática, inclusive, que nós estávamos falando sobre quórum da questão da renovação do IPTU. Por isso que o Walter pergunta, isso é preto? É. Agora, se alguém disser que é vermelho... Não, aí se alguém disser que é cinza escuro. Aí o cara vai dizer... Pronto. Não vamos se Não exagerar é cinza tanto. escuro. Essa é a Bernardo, questão. tu acha que é vermelho? Hã? Tudo tu acha que é vermelho? Tá certo. Coisa mais querida aí. Querido, é tu, que é o cerceador da República. Me meter no meio e cometer a imprevidência, a imprudência de dar no meio do chefe. Mas do meio, do meu? Que horror isso. Não, no meu tu não deu no meio. Não. Entrou com os dois Não pés? tem. Eu tive que entrar, né, pra Pois saber, é. porque os caras estão dizendo lá no nosso grupo que preto não é preto. Isso, Que exatamente. preto é preto. Exato. Vermelho é vermelho. O que é absoluto é absoluto. O que é relativo é relativo. Quem é que te garante que é preto? Maioria absoluta. Quem é que te garante que isso é A maioria preto? absoluta. Isso é cinza Metade chumbo. mais um. Maioria absoluta é metade mais um. Acabou? Isso, acabou. Acabou a Tá discussão. bom, acabou a discussão. Os Sim, donos acabou. da verdade. Não é, mas é Vocês que são é os que maioria donos da absoluta é verdade. metade mais um. Só isso. Não tem metade mais Eu meio. sabia que eu ia me irritar com vocês dois no programa hoje. Mas tudo bem. Não se irrite. Doutor Eduardo Não se Trindade, irrite, Não se irrite. nosso presidente do Chazinho, Conselho Regional de Medicina Não do se Rio Grande do Sul. irrite. Prazer tê-lo aqui. O prazer querido presidente. é todo meu estar aqui, Paulo. Muito importante, até fico feliz com a presença de um deputado estadual aqui, porque na semana passada a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul criou uma frente parlamentar contra a violência obstétrica. Um termo que até o Ministério da Saúde aboliu, que não técnicos se envolvendo na área da medicina, como o doutor Lênio falou, outras áreas querem se envolver e querem criminalizar o atendimento médico. Agora, infelizmente, pegou alguns deputados de uma forma desavisada, acredito eu, porque está querendo, de uma forma ou de outra, querendo se criminalizar o trabalho dos obstetras. Então, é muito importante, assim, entrei em contato com alguns deputados, Para ter aproveito. ciência dizer o que é uma coisa. Certamente, os especialistas no assunto que falem sobre aquele assunto. Então, até pegando esse gancho dessa Também questão... tem censura, ninguém pode falar mais nada. Deputado agora só Todos fala na podem sua... falar, todos podem falar. Deputado só que pode busca falar no que é sua De forma alguma, formação. eles são os representantes do povo lá dentro da Assembleia, de forma alguma. Mas tem limite. Só, não,
Acredito que sim, daí o judiciário pode falar melhor do que eu. Só que busquem respaldo técnico quando forem atuar sobre questões únicas, exclusivamente técnicas. Que querem como esse politizar as caso. coisas. Querem politizar tudo. E em politizando, relativizar. Essa história que o nosso presidente está falando vem na esteira do politicamente correto. Querem inventar certos movimentos, querem criminalizar certas condutas, querem cooptar certas cabeças ingênuas para fazer um movimento político. Certamente, foi resumido de forma. E às vezes você muito clara. troca o nome das coisas. É interessante, né? E não dá para trocar o nome das coisas. É por essas coisas que eu não entendo certas coisas. Não, e daí lá na ponta. Quando serve para mim, tá certo. Quando não serve para mim, tá errado. No meu caso, e isso não vice-versa. pega. E quando não serve para mim... Bom, Não, de forma alguma. de forma alguma. Quando se tem desvios de rumo, nós temos que voltar para o rumo Eu certo. sou Quer um dizer que conservador. deputado agora- Eu sou um conservador. Para mim existem qual é a verdades. sua formação? Sou advogado. Advogado. O senhor não, quando tem assunto de saúde, o senhor não pode opinar. Eu posso opinar. Não foi essa a colocação. Mas de não forma foi alguma. isso que a gente quer Isso. dizer. Não, Paulo Mas Sérgio eu é um tenho direito a intrigueiro. interpretar também. Até as minhas interpretações fica mandando. Não, é porque tu é um intrigueiro. Devo ter a cautela de valer dos melhores não é? Isso. Conselhos para Formar opinião. formar opinião. Pronto, É tem médico, irmão em casa. um médico, Então. um irmão médico em casa, e eu acredito que é assim que nós devamos nos portar, né? Porque muitas vezes também existe o político, eu sei de tudo, mais do que todos, sobre qualquer tema. E esse tipo de divindade aí, Não eu existe. corro longe, porque não existe, não é, Walter? Nós Pô, dá sabemos licença. que a política é muito Parabéns. complexa. Tem que ter essa Esse tipo de humildade. divindade e tem que ter humildade. Exatamente, É o que falta olha, eu para algumas não é pessoas. porque eu estou... Não é porque eu estou deputado, ou vereador, ou senador, ou que eu tenho que saber Ou exatamente de procurador, tudo. ou advogado. Exatamente, ou âncora e do mais programa. do que tudo, ou âncora. Não, ou eu mais sou do que liberal. tudo. Eu sou liberal. Ou Eu do que respeito todas todos, as né? posições, Então, eu acredito embora que seja discuta. isso. E só com relação a essa questão das frentes parlamentares, isso efetivamente lá, muitas vezes, no parlamento, não sei se é assim na Câmara, se criam várias frentes parlamentares, não é? Pô, tem um deputado Mas- agora que de janeiro para cá já criou 20 frentes parlamentares. Pois é. 20! Mas Deputado novo. o que não significa, por exemplo, que algum deputado que tenha assinado a frente, até porque esse é um gesto mais de cortesia até, né? Ele já tem uma predisposição, um preconceito sobre qualquer tema, não é? Então isso Viu, não Sérgio? significa também que já haja uma Hoje chegaram na conclusão ou a politização. Para fazer um período Deputado. especial lá do Dia do Estudante. Né? Se o senhor me permite. Aí diz, presidente, só para... Aí todo mundo falando da defesa da educação, aquele negócio, o pessoal da Uni e o pessoal do sindicato de professor, infelizmente, ou coincidentemente, todo mundo ligado a uma determinada vertente política. Eu fui para a tribuna para fazer um contraponto àquele negócio lá. Porque estão falando no ataque à educação, né? Quando, na verdade, não está se atacando a educação. Está se atacando um processo que vinha em andamento e que começou a ser contestado por uma parcela significativa da sociedade. Não se pode achar que o PT ou o PSOL tem um monopólio do interesse da educação e que só eles falam em educação e democracia, como eles querem fazer parecer. Eu estive numa reunião familiar agora, domingo, Dia dos Pais, e tinha uma moça lá, cujo marido é especializado, é palestrante, um inglês, Dominique, que dá palestras no mundo inteiro sobre justiça restaurativa. E aí se falou em justiça terapêutica, para quem é que eu liguei? Eu liguei para quem sabe. Eu também faço minhas consultas. Liguei para o Lene, botei no Viva Voz. Aliás, ela ficou encantada contigo. Ela é do pessoal, ela me disse assim, esse é dos nossos, eu não entendi bem. Esse é dos... Ele é um intrigueiro mor. Esse homem... Pô, tu é o censor mor? Restaurativa, Lene? Tu é censor mor? Explica para nós o que é a justiça restaurativa e diz, por favor, se tu gosta da justiça restaurativa. Eu ontem expliquei isso. Explicou bem. Não, eu estou brincando, mas ele explicou Eu bem. expliquei. É um show. Não é um assunto que... Não, lá era o tema. Lá era o tema, né? Então, Agora, o nosso depois... secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral, o doutor Daniel Volbeto, está aqui até por um outro tema que se discute. Quando o Brasil, que tem poucos avanços tecnológicos, pouquíssimos, quando o Brasil consegue avançar tecnologicamente, e o melhor deles todos é para prêmio. Quando se fala em urna eletrônica, é prêmio. Prêmio, prêmio, prêmio. Aí o Luiz Pereira Lima, mais alguém aqui e tal, aí contesta a urna eletrônica.
né, que é um avanço. Quer dizer, o Brasil está à frente dos demais países, à frente. Aí nós, quando temos um avanço tecnológico, nós somos os primeiros a torpedear isso, doutor Roberto. Bom, boa noite. Falta só alguém dizer que a Terra é plana e dizer que a urna é falha. Não é, né? Não, a questão da urna, assim, a postura do tribunal, o que a gente pretende não é cercear a discussão de forma Mas alguma. claro, só uns e outros que Por são sinal, assim. tem nos incomodado por algum tempo que nós tratávamos sempre da questão da urna. Ou havia um ataque absolutamente irracional ou simplesmente uma aceitação da urna sem discussão. Então, a nossa intenção nesse momento é trazer informações sobre a urna eletrônica, porque as pessoas discutem muito sobre esse tema e as informações são muito escassas. A Justiça Eleitoral tem sido muito falha nessa divulgação dos conceitos que tem por trás da urna eletrônica e luta contra alguns grupos que disseminam só informações falsas. Então, acaba se formando opiniões baseadas nessas informações falsas. Então, é importante que se venha aqui tentar esclarecer algumas coisas, colocar algumas situações que normalmente as pessoas não conhecem e fazem com que as pessoas muitas vezes tenham desconfiança sobre a urna, né? Tem muita teoria conspiratória sobre isso. Claro, tem muitas. E não são gratuitas, né? Então, Aí não, a Venezuela usa, os Estados Unidos não usam. Quem já viu a cédula eleitoral dos Estados Unidos sabe que não pode usar uma urna eletrônica. a questão da Venezuela... É impossível fazer lá isso. Vai Se eu faço uma levar pesquisa no muita Google tecnologia. Agora, urna Venezuela. Nós veremos algumas notícias dizendo que a urna brasileira é venezuelana. Então, alguns ataques. E se nós formos olhar nas imagens, nós vamos ver fotos da urna venezuelana. Não tem nada a ver com a urna O brasileira. problema da Venezuela não é a Basta olhar urna. a foto. Não, mas não tem, Tem nada a ver, não outro tem modelo. urna brasileira na Venezuela. Inclusive, mentira. a urna deles tem voto Mente, impresso. as pessoas Tem acreditam. urna eletrônica. Acreditam aí? E lá tu imprime Não o tem. voto, Imprime o inclusive. voto lá. Leva o voto, enfim. Tem um outro urna conceito de votação. Aonde? Na Venezuela? Não tem? Tem. Tem, claro. É urna- Tem. Mas só que tu Mas é imprime. uma urna completamente diferente da nossa. Não tem nada a ver. Por isso que eu disse que o problema não é a urna, Com é. o votante. Eu não sei, sistema. eu acredito que não. O que Mas é acontece... eletrônica lá? Não fica com o votante, ele vai para uma posterior confirmação. deposita numa Que é o urna que lá, queriam o aqui. Porque aqui, na verdade, nós temos uma coisa que chama herésima, né? Zerésima. Zerésima. Zerésima é um É que vem primeiro, antes da primeira é a zerésima, né? Antes do primeiro voto. É um extrato que é tirado da urna no final. Para mostrar que ela tá limpa. Mas aquela urna nem parecida com a nossa é. Não. Eu até achei que não fosse urna. É um processo de votação bastante Tu diferente. começou inclusive, que eles agora têm lá. em função da descrer. O quê? Não. É que surgiu uma vez Não, se ele me dissesse que é brasileiro, eu ia começar. É que surgiu um boato uma exatamente. vez em cima da tal da Smartmatic, que é uma empresa que tem sede, se não me engano, nas Ilhas Virgens, nem venezuelana é a empresa, mas tinha, supostamente, um sócio venezuelano. Inventaram uma história de que essa empresa, um dos negócios dessa empresa é desenvolver sistemas eleitorais, e eles atenderam alguns países, assim, que o negócio dessas empresas era fraudar as eleições em função de um projeto político. Como se a empresa pudesse ficar com ela, com o know-how, e que isso não ficasse sobre um governo, por exemplo, ou um TSE, que tem a tecnologia, né? Exatamente. E no caso do Brasil, o TSE tem a tecnologia. Isso. Domina totalmente o seu processo eleitoral. Essas coisas, elas são mais emocionais do que qualquer outra coisa. Quando alguém quer acreditar em algo, não adianta tu tentar convencer de todas as formas. Tinha um parente meu lá em Quaraí, morava para fora, e ele não acreditava até pouco tempo atrás, quando morreu, que o homem tinha chegado na Lua em 1950 e poucos, e ninguém ia convencer ele. Né? Nenhuma evidência científica ia convencer. 1950 e poucos, não. 1969. 69. Mas, Walter, É 25% das pessoas, tem uma pesquisa de 2010 do Datafolha, 25% das pessoas acreditam faz que 50 anos, Adão e Eva existiram mesmo, assim como está na Bíblia, que tiraram a costela e tal, eles acreditam nisso. Da maçã também. Tudo. E 7% acreditam que a Terra é plana. Mas aí é fé, né? Mas muita gente ainda né? acredita Não, que é. Mas acreditar nas teorias conspiratórias é um ato de É que fé. daí é mais questão que o nosso representante aqui da TI falou. As redes sociais permitem aquele efeito manada. Sim. E é muito fácil, dissemina a muitas coisas informação, da fé que ninguém questiona a informação e acaba ganhando. Ó, é Se verdade. eu tenho um grupo de WhatsApp e as pessoas começam a falar Consciência. mal da urna eletrônica, a tendência é eu sair desse grupo. O único medo que eu Eu só tenho da fico urna no grupo das eletrônica, pessoas que falam a favor. o único medo que eu tenho é o software da totalização.
Mas eu não consigo, racionalmente pensando, eu acredito que um segredo entre dois só matando um. Né? Quanto mais ser possível pactuar um segredo que centenas de pessoas participem sem que o restante da sociedade consiga saber. O software da totalização me parece a parte mais tranquila de demonstrar que não há problema algum. Porque ali, embora a Justiça Eleitoral pregou aí que o voto impresso não é uma boa solução para o Brasil, por uma série de questões de logística, dificuldades... Custo, a dificuldade de fazer a apuração daquele voto impresso depois, porque na hora de apurar aquele voto impresso é que vem o problema, né? Não, e até pela questão, vai receber o voto impresso, vai fazer o quê com o voto impresso? Eu acompanhei cobertura de eleição desde 1982, eu sei como é que era. Era um mas ao final só peguei e botar um montinho do outro virado para cima aqui, que era assim, ó, 100 votos. Escrevia na ponta da seta. O capa é que mandava nos 100 votos. Nós avançamos nisso muito. Ao final de uma eleição, quando o mesário comanda o encerramento da votação, a primeira coisa que a urna faz é imprimir um boletim de urna, que é o resultado daquela sessão. Esse boletim de urna é impresso em várias vias. Uma delas é do presidente da mesa, para ele levar para casa de presente, com uma finalidade específica. Outra fica fixada no local de votação, outras vão para a Justiça Eleitoral e quem tiver presente pode pedir mais cópia. Nós temos inclusive um aplicativo que a pessoa pode chegar com o seu celular e ler um QR Code que tem ali que reproduz aquele boletim de urna facilmente para o celular da pessoa. E para que tudo isso? Para que a pessoa possa, 2 dias depois da eleição, entrar na internet e olhar qual é o resultado que o TSE divulgou para aquela sessão eleitoral. Então, cada pessoa pode olhar o seu. Quantos clubes de futebol estão pedindo as urnas emprestadas? Todo mundo já sabe. Entidades as mais diversas estão pedindo as urnas emprestadas para fazer as suas eleições. Então isso é falta de confiança? Nós podemos até aceitar que alguns grupos aceitem e outros não. Então o grupo que não aceita, né, ele queira uma... Cujo líder Luiz Pereira Lima. Mas aí de novo vem a discussão antes da ciência. Se eu desconfio da urna eletrônica com tudo que já foi apresentado, eu tenho apenas uma teoria conspiratória, que é uma espécie de fake news, ou o primeiro que fez isso foi Platão. Se você pegar a alegoria da caverna do Platão e substituir hoje a frase "as sombras são sombras", e o filósofo vai lá e diz, olha, as sombras são sombras, ele foi apedrejado. Se você substituir sombras são sombras por fake news e dizer assim, as fake news são fake news, e você tenta entrar num grupo de WhatsApp e dizer o contrário e é apedrejado, você reproduz exatamente o modelo. Platão foi o primeiro cara que sacou isso. Existem verdades, sim, e nós temos que ter humildade no sentido de aceitar que há verdades científicas, gente, científicas. Eu acredito na ciência. Eu acredito em verdades, acredito em ciência. Não sou um relativista. Mas às vezes, partindo de premissas erradas na ciência, nós chegamos a uma conclusão errada também. Tu é um garantista. Mas eu tenho condições de demonstrar. Perfeito. Esse é o ponto. Hipótese zero. Vamos pegar a hipótese zero. Eu desconfio da urna eletrônica. Hipótese zero. Hipótese nula. Hipótese zero. O que eu vou fazer? Vou consultar o especialista. Porque eu não sou um técnico para gerir, saber, será que tem fraude ou não. Eu vou... Doutor Vobeto, Torturra ali, especialista em urna. Vamos ver se tem fraude. Daí eu vou negar a hipótese zero, ou não. Na verdade, todo mundo até o momento negou a hipótese zero. Não há fraude na urna, então estamos satisfeitos. O Cremers é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos já existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim, mais qualidade na formação do médico. Hoje são 336 faculdades, viu, deputado Sérgio Turra? São 336 faculdades de medicina, são 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Aliás, o senhor gostou da atitude do ministro com referência aos médicos? O programa Médicos pelo Brasil... Oportunizando que eles façam revalida? À distância, inclusive? Na verdade, é o seguinte, são duas coisas distintas, né? A gente tem que celebrar a atitude do ministro que criou um programa sério de tentar interiorizar os médicos e médicos de qualidade com formação realmente comprovada, que é aquele programa Médicos pelo Brasil, que é uma questão que nós sempre defendíamos. Mudou o nome só? Não, de forma alguma. Mudou completamente a estrutura do programa. Olha, tropa de choque aqui, não? Não é tropa de choque, de forma alguma. Se mudou toda a estrutura do programa. É um programa completamente distinto. Então, nós temos que celebrar
E o revalida, inclusive com cursos preparatórios? Sem dúvida à alguma. distância. Como acontece em todos os países do mundo, tem que ter o revalida ou uma vez por ano ou 2 vezes por ano para garantir. O profissional se formou nos Estados Unidos, o profissional se formou na França, se formou eventualmente na Argentina, quer vir trabalhar no Brasil. À distância não pode, mas um curso preparatório para o revalida pode à distância. É que, na verdade, de uma forma objetiva, para a gente conseguir comprovar a formação, além da documentação, tem que fazer uma prova. Infelizmente, o critério tem que ser objetivo, além depois de passar por uma prova prática. O que vale é a prova, não é o curso, né? Que o camarada fez. É a prova para testar conhecimento. Não, Claro, fazer uma prova. A prova ele pode de não alguma fazer forma curso nenhum e lá fazer o revalida e passar. E passar, com Claro. certeza alguma. Mesma coisa, eu quero morar nos Estados Unidos da América o ano que vem. Eu faço todos os steps que eles chamam lá para fazer o revalida americano, que são 3 provas, e depois faz uma prova prática. O Brasil deveria seguir o mesmo caminho. E não queria um caminho torto, não traz aqui um diploma e está aceito. Sim, por que o Brasil não faz? É isso que vai fazer agora. Mas o modelo americano ou o modelo brasileiro? Vai fazer um modelo brasileiro. Brasileiro. Sim, mas segue, sem dúvida alguma, porque mas segue um pouco o modelo americano segue no sentido de ter uma prova Acho que esse objetiva modelo e uma prova prática. é o modelo universal e todos os países do mundo fazem forma de revalida. É o que nós queremos deixar mais claro é o seguinte: no Brasil, a quantidade de médicos, não faltam médicos aqui no Brasil. Isso que eu queria fazer Isso que fique muito claro. Por exemplo, vamos querer melhorar os indicadores de saúde no campo da Tuca. Adianta colocar 50 médicos no campo da Tuca? Se o que está faltando lá é saneamento básico, se está faltando medicações mínimas, Sim. eu posso colocar 100 médicos lá. Eu posso pegar os melhores médicos do mundo e colocar lá que não vou melhorar nenhum indicador de saúde lá. Mas as chances são maiores para, por exemplo, para formados de outros países do que simplesmente deixar, estou raciocinando assim, que o grande problema não pode politizar essa questão, por exemplo, da revalidação. Você tem que ter critérios objetivos e Eu acho universais. que o Mandetta foi muito E feliz. critérios claros. Critérios tem que ser claros. Isso é republicano. Eu tenho que chegar na internet ali, ó, como é que eu faço para revalidar meu diploma no Brasil? Eu entro ali, ó, olha, tem provas em junho e tem provas em dezembro. Os critérios bem são definidas. esses. Eu vou ter uma prova objetiva com 100 questões, se eu for aprovado nessa Transparência e prova, objetividade. eu vou ter uma prova depois, uma prova prática no hospital universitário, seja no hospital de clínicas, seja no hospital da USP de São Paulo, seja no hospital da Universidade Federal do Ceará. Mas Tem eu que ter um queria critério só- claro. Eu fui visitar o senador Lazier Martins na sexta-feira para pedir um apoio para o hospital. Eu pensei que ele estava doente. Não. Hospital Independência aqui em Porto Alegre. Né? Os deputados federais, os senadores e agora os parlamentares de Porto Alegre, e eu sou um parlamentarista, eu não sei se os deputados estaduais já. Não. Tem a questão da emenda impositiva combatida por uns, mas eu sou francamente favorável a isso e dou 2 exemplos. Eu, há 2, 3 anos atrás, propus no orçamento, ele sempre vem para a Câmara, uma emenda para colocar lixeiras, 5.000 lixeiras em Porto Alegre. O Executivo simplesmente não cumpriu. E não foi instalada nenhuma lixeira. Às vezes a gente vai numa comunidade, numa vila, semana passada eu estava lá no Lami, do lado de uma creche passando um fio de esgoto. Aí tu coloca no orçamento uma emenda para colocar ali 50, 70 mil para colocar a tubulação. O Executivo não quer no ano seguinte, não cumpre. Diz que não pode, não sei o que, simplesmente não cumpre. Hoje, o deputado federal tem essa possibilidade. Ele destina um recurso X. Alguém pode usar de forma indevida isso? Pode. Como de forma indevida? Fazendo clientelismo. Mas eu acredito, no mais das vezes, e aí cabe à imprensa e cabe às pessoas fiscalizarem, e eu quero dizer que os deputados federais do Rio Grande do Sul e os senadores têm feito isso de forma muito republicana, Paulo Sérgio. O Hospital Conceição, aqui de Porto Alegre, teve toda a sua ala de oncologia feita a partir de uma emenda de bancada assinada por todos os deputados federais do Rio Grande do Sul e pela bancada de senadores. Está sendo construída. Para segurança Não está pronta pública ainda, está sendo Está construída. sendo construída. Aí nós vamos falar sobre o Hospital Independência. Quem sofre um acidente em Porto Alegre ou na região metropolitana, vem pronto-socorro. No pronto-socorro ele recebe o primeiro atendimento e é o que os médicos chamam estabilizado. Depois disso ele tem que ir para um hospital que se chama de retaguarda, e nesse hospital é que ele vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, né? Fazer o que tiver que fazer, botar um parafuso, enfim, colocar no lugar. Esses hospitais são os hospitais de retaguarda. No caso da traumatologia em Porto Alegre, é o Hospital Independência que faz isso. Aí tem 100 leitos. E agora o que Belíssimo trabalho do doutor Ângelo Chaves lá. Belíssimo. do Chaves trabalho. e do Ângelo Chaves é craque. e do Hospital Divina Providência, Sim. que tem um déficit anual de quase 6 milhões de reais para manter o Hospital Independência aberto. E o que nós estamos E buscando atende só agora... SUS, hein? Só SUS. E o que nós estamos buscando, eu fui lá pedir, e eu tenho certeza que os 36 vereadores de Porto Alegre vão assinar juntos,
é que os deputados federais e o senador, e ele já anuiu com isso, destinem este ano um recurso significativo para a ampliação do Hospital Independência, para cuidar da traumatologia que está precisando, né? Então, o que a gente quer com isso? Duplicar a capacidade e agregar, doutor, a traumatologia, a neurologia. Porque grande parte dos acidentados, especialmente de acidente de carro, de moto, chega com um problema de uma fratura e normalmente com uma lesão neurológica também. E o hospital não tem isso. Então, queira Deus que a gente consiga, com as emendas legislativas, fazer essa ampliação do hospital. Para a Unicred, o cooperativismo é uma ideia que nasce todos os dias. E nasce há quase 30 anos. Por isso que a Unicred agradece e reconhece a sua parceria nestas 3 décadas de atuação. Quanto mais o tempo passa, mais o orgulho aumenta de ver você fazendo parte da construção de um mundo de prosperidade sem perdedores. Que esta história continue a ser escrita com muito trabalho e com muita dedicação. Agora, cada vez que vou falar da Vinhos do Mundo, eu me lembro do Lênio e do Luiz Pereira Lima juntos. Doutor Luiz Pereira Lima. É verdade. A Vinhos do Mundo é como os dois, apaixonados por vinhos. Apreciam os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. O vinho, com a Vinhos do Mundo, é o ponto de encontro de todas as pessoas, inclusive da direita e da esquerda. Em torno do vinho se une a direita e se une a esquerda, se une Luiz e se une Lênio. Para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E com um BI cubano, um Coíba, cubano BI. Exatamente. Sabe que a história do charuto, com a proibição de Cuba vender para os Estados Unidos, Honduras, Nicarágua e Haiti, produzindo excelente charuto. Dominicana, produzem charutos fantásticos. Claro, o Haiti está produzindo excelentes charutos. O Haiti, excelente. Partagás está sendo feito lá no Haiti. Porque, na verdade, a Haiti é a República Dominicana, é a mesma ilha, né? Sim, só divide por... Dominica, é a ilha Dominica. E o Partagás que está lá e o Monte Cristo também. Tem fábrica lá. Eu gosto do Coíba ou Partagás número 2, tem uma pontinha aqui. O Torpedo. Torpedo. Agora, a nossa próxima atração, doutor Eduardo Trindade. É uma honra, uma satisfação chamar o professor, doutor Gilberto Schwartzman, para o seu quadro de saúde. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Em 25 de março deste ano, o governo publicou no Diário Oficial da União a Portaria 263, visando a criação de um grupo de trabalho para avaliar a conveniência e oportunidade da redução de tributação de cigarros fabricados no Brasil, com o objetivo de diminuir o contrabando de cigarros. Se há uma história de sucesso na saúde brasileira nas últimas décadas, essa é a luta contra o tabagismo. E aumentar tributos sobre cigarro é uma das medidas mais eficazes para reduzir o consumo. Isso já foi provado em estudos no mundo inteiro. A medicina gaúcha quer a extinção imediata da Portaria 263. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, as entidades representativas da medicina de nosso estado, são contrárias à medida e sentem-se no dever de posicionar-se firmemente quando está em risco a saúde da população brasileira. Reduzir tributos sobre a venda de cigarros é um enorme retrocesso. Olha o que está dizendo a Nilva Enderli Porto. Aos políticos do programa, precisamos de mais militares nos parlamentos brasileiros. São poucos ainda. Abraço a todos pela excelente bancada. Políticos concordam que são mais militares? Olha, eu acho que precisa sempre qualificação civil. O militar não tem preconceito nenhum. E por que não jogadores de futebol? E por que não mulheres? Porque vai interferir? Não, eu quero pegar o gancho dela para essa questão, se é competência ou se é destinação de origem. Da onde que o cara vem? Por que o militar vai ser o melhor político que ela está pedindo? Pode ser a mulher, pode ser o jogador de futebol. Não consigo entender o telespectador. O telespectador eu acho o seguinte, porque tem essa paixão. Surpresos positivamente com a atuação de alguns Isso é outra ministros discussão. Militares E com as mulheres também. Por muito tempo
nós ficamos aqui no Brasil estigmatizando os militares. Só você falava a questão da ditadura, etc. Parecia que não tinha. Tu que é professor de ética. Aí o Turra já pegou, fez um... Eu estou interpretando. Ele já arenou o negócio. Mas em parte, eu concordo com ele e tenho a pretensão de dizer que vou um pouquinho além. O Brasil vivia e vive um deserto moral. Exato. E as pessoas fazem uma leitura de que nas instituições militares há um repositório de valores morais, de hierarquia e de disciplina. E estão vendo, e tanto é assim que nas pesquisas do Exército Nacional, nosso Verde Oliva é reconhecido como tal, a Marinha do Brasil. Então eles enxergam nos militares essa possibilidade de colocar dentro da política pessoas que respondam a esses valores. Claro. Ontem debate na Globo News, essa questão de militares. Tu viu? Eu assisti. Estava o Marcelo, estava o Ricardo Salles e o Galvão, professor Galvão do INPE. Né? E aí, ex-INPE, né? Mas aí o Ricardo Salles disse o seguinte, não, porque o INPE estava aparelhado e papapá. Agora não está aparelhado. Quem comanda, o ministro é um militar. E no INPE entraram 10 militares. Exatamente. Não está aparelhado o INPE. Aí ele foi bem, né? Não, tem uma coisa que é o seguinte, a hierarquia, a disciplina determina que se é uma instituição construída sobre os preceitos, né? Seus preceitos militares, esse dado ele vai chegar, ele é republicano, ele não pode ser sob pena de crime suprimido ou negligenciado ou sonegado das pessoas, mas ele vai responder a uma cadeia de comando, né? O que não estava acontecendo hoje. E isso desgasta o Brasil, bem ou mal, e às vezes com interesses políticos menores. A gente não vai desconhecer que tem gente que quer tomar conta da Amazônia. E não vai desconhecer que tem grandes multinacionais que estão lá na Amazônia fazendo pesquisa e retirando elementos, inclusive medicinais de dentro da Amazônia. Sem riqueza. Tá ficando com a cara de milico. E tá dizendo, tu acredita mesmo nesse negócio de que é ficção esses números, que esse desmatamento não existe? Não, acredito que é desmatamento. Só estou dizendo que o dado... Porque nós estávamos falando um assunto antes sobre alguns fatos objetivos. É contra a segurança nacional divulgar os números. Só estou dizendo que dados que são estratégicos, eles precisam ser tratados de forma estratégica. Mas nós temos ainda mais de 60% do território brasileiro com as matas originais. E quem vem aqui colocar regra tem menos de 1%. A Europa, por exemplo. Então... A Globo pega no Jornal Nacional e diz assim, agro é pop. Faz um baita do negócio, tá aqui o filho do nosso ex-ministro da Agricultura, que trabalha nesse setor. Agro é pop, tá lá e tá incentivando a agricultura. Aí chega no Caceta, aquele, como é o nome? Caceta não, Zorra Total. Zorra Total e esculhamba. Sábado de noite, e diz que tem o diabo no inferno e o agricultor aqui. Pô, mas aqui, ó, tá aqui a Rede Pampa valorizando o agronegócio. Pior que o agro não é pop. Nós estamos cruzando todos o agro é elitista, para quem faz o agro. É o quê? Tanto é que vem agora o cara da Abrange a Associação Brasileira de Comunicadores de Empresas, das grandes empresas do Brasil. E ele vem com a pesquisa que mostra que o agro não é pop. As pessoas não sabem nada de agro. Sim. Agora, o povo não sabe nada. O que eu fico impressionado aqui é quando alguém diz assim, a Noruega, que está fazendo X, Y, Z, não pode, não sei o quê. A Alemanha não pode. São coisas diferentes. Não se mistura ovos com caixa de ovos. Os caras têm suas políticas, investem. Agora dizer, eu não preciso dos 50 milhões de dólares da Alemanha. Precisa. É verdadeiro que é importante ter 50 milhões de dólares. Não dá para fazer essas bravatas. Mais transparência também na aplicação desses recursos aí, porque você falam em fortunas, né? E a gente não... porque essas ONGs... exatamente. Essas ONGs aí, elas, olha... que disse o ministro, olha, o que vinha... Não, e nem também nós pegarmos essa opinião. Na medicina acontece muito isso. Chega, desculpa a expressão, chega um Zé Mané, porque é formado nos Estados Unidos, chega aqui pregando regra aqui dentro, chegando para mim, não, tu estava indicando errado, tá indicando certo a cirurgia. Peraí, talvez, vamos ouvir a sua opinião, mas ele está dando uma opinião de fora aqui dentro. Brasileira é boa. Ele está dando uma opinião. Mas não se que, pode, na verdade, o turismo, inclusive... Mas, Walter, o produtor rural é o primeiro parceiro do meio ambiente, porque ele é quem depende do meio ambiente em primeiro lugar. É verdade. Então, isso é uma questão conceitual. Há um preconceito com relação a isso. Não, é que isso não vem do nada. Houve um tempo em que, e ainda há em muitos casos, lógico, um tempo há exageros, em que o pessoal quer destruir
destruir tudo Mas não e é botar abaixo. não é a regra Mas não é a geral. regra. Não, O ao Ricardo Salles contrário. disse uma E coisa outra certa. coisa, ninguém no Olha Brasil aqui, vai destruir. Pega esses Sem New York Times, esses todos esses 50 jornais são milhões que conspiradores. veio para o Brasil, para as ONGs, 70%, de 60%, 70% foram para folha de pagamento dos membros, dos Lógico. componentes da ONG. Foram para sustentar Claro. a estrutura pessoal da ONG. lógico que A burocracia da ONG. Eu É a gosto burocracia assim, da ó, A burocracia O da aparelho ONG. O da aparelho ONG. da ONG. Lógico. como se, desqualificando as ONGs, você apagasse um dado objetivo. O desmatamento está em números preocupantes, que é visível, não precisa pegar o satélite que é científico, passa de avião, Lênin. você vê os pedaços. Então vamos reconhecer que há e depois a gente vai fazer a crítica às acontecendo, ONGs. mas não O se que não está dá é negando para isso. eliminar um problema com um outro. Está acontecendo, a grilagem é um problema, Lógico. a destruição, o Lei. desmatamento é um problema. É isso, Pegar vamos um caminhão, admitir um isso. trator de um lado, outro do outro, com uma corrente gigante, vir passando O e arrasto, derrubando né? o arrasto. Então. Metade da floresta amazônica do Pará é um problema. Ninguém está dizendo que isso não existe. Trocar a floresta amazônica... mas estavam minimizando. Trocar Não, a é floresta metade. amazônica por soja é um problema, um solo que é pobre, Pronto. que não é fértil. Agora, o Brasil abre novas fronteiras agrícolas, no Tocantins, no Mato Grosso, isso acontece. Agora, olha aqui o que fez, olha o que a esquerda fez aqui. Piba. Olha o que a Piauí, esquerda Bahia. fez com a sua Serra do reforma Piauí. agrária. Exatamente. O INCRA comprou aqui a área que era do Renato Ribeiro aqui, que era uma fauna Não, mas e aí flora não tem, né? Daí riquíssima. as ONGs estão Riquíssima. Tinha olhando pro 2 outro mil lado. hectares cobertos de água. Vai lá ver o que tem hoje. Acabou a fauna e acabou a flora. Claro, gafanhoto. Destruíram. E outra, teve esses dias gafanhoto. o repórter Farroupilha, uma denúncia no Fantástico a respeito dessa questão aí das desapropriações e venda de sítios, etc. e tal. Então, Acontece aí também, me Olha aqui, ó. infelizmente, Tá na faltando- reforma urbana. Erradíssimo, Né? não pode Tu tira fazer as pessoas isso. de uma- ali Um da- erro não dá, da- 2 erros não dão um Da acerto. pista do aeroporto. Perfeito. Tu leva lá... Olha o Jorge Ademar Kowalski de Gravataí. Se as nossas urnas eletrônicas são tão boas, peça ao secretário do TRE dizer quais os países que a utilizam. Brasil, porque ela foi feita para o Brasil. Não existe nenhum país igual ao Brasil, então o único país que usa a urna brasileira é o Brasil. Ela A foi urna construída- eletrônica foi criada em que governo? Foi criada em 1996. Que governo que era aqui? Fernando Henrique Fernando Henrique Cardoso. Não foi no governo PT, então? Não. Porque tudo é culpa do Lula. A Foi o urna Lula que eletrônica é criou a uma urna resposta eletrônica. brasileira, é um problema brasileiro de fraudes em eleições. E não só de fraude, pelas especificidades do sistema eleitoral, pelo número de municípios e o modo como se organizam as eleições brasileiras são diferentes dos países menores, inclusive, que é mais fácil fazer uma eleição na Alemanha Sim, que nós temos... com outras. Nós podemos dividir os países Diferente. em 3 grupos. Os que não conseguem fazer a eleição eletrônica. Então, se a gente pegar um mapa de utilização de urna eletrônica no mundo, nós vamos ver que na África há um vazio. Porque aqueles países talvez precisem, mas eles não têm condições de desenvolver processos, não têm recursos, talvez não tenham tecnologia, talvez não tenham governança para desenvolver um processo de votação eletrônica. Há os outros países que conseguiriam, mas não precisam. A Alemanha, por exemplo, é um exemplo. Não é necessário. Eles terminam a eleição, quantos votos. Antigamente passavam por telefone o resultado de uma sessão eleitoral, não precisavam nem contar de novo, porque confiavam naquela ligação telefônica que dava o resultado. Porque há um nível de confiança na sociedade que não exige esse tipo de coisa. E o Brasil talvez esteja bem no ponto de convergência desses dois grupos. É um país que consegue fazer uma votação eletrônica e precisava muito. E além disso, nós temos um sistema de votação Paulo, que eu acho que ninguém solicita- mais tem. E as pessoas aprenderam a votar. Solicitem um curso para os contadores dos partidos, para que façam prestações de contas reais. Sempre gera dúvidas e versões das versões. Um forte abraço a todos, em especial ao meu professor Lênio Streck, aonde estudei na querida Unicinos, e meu irmão justo e perfeito, o Cristiano Cristiano Bernardes e Viamão. Esse é um trabalho. Tudo justo e perfeito? Sim. Sim. Esse trabalho é feito pelo Tribunal Eleitoral todo ano, antes de eleição. Tem lugar que tem goteira ainda, chovendo. Conversando Eu com os achei que ele ia dizer em partidos, com os ambas, mas ele contadores. falou sim. Ficasse agora o momento aí. Não entendi isso, quer dizer que foi um grande comentário do telespectador. Concordo Boa noite, com Paulo ele. Sérgio. Agora o Lênin mostrou que é comunista mesmo. Condenou quem crê na Bíblia, o Júlio de Gravataí. Uma O coisa... te revelou ateu. É isso que ele está dizendo.
O telespectador confunde caixas de ovos com ovos. Eu sou cristão, sou devoto Nossa Senhora de Lourdes, sou um cristão bem devoto. As coisas não têm nada a ver, a ignorância das pessoas é uma coisa tão grande, ciência é diferente. Adão e Eva, desculpe, não existiram. Isso é uma metáfora da Bíblia. A Bíblia é um grande livro. Eu sou um leitor. Eu posso fazer uma palestra aqui de 1 hora sobre as grandes questões da Bíblia, que aliás eu já fiz. Agora, isso não quer dizer que a Torre de Babel tem existido. É uma grande metáfora. A Arca de Noé. Alguém imagina que o nosso Noé começou a catar grilos, gafanhotos e animais? O casal de cada espécie. O casal de cada um e botou dentro da arca. Não faz assim comigo. Pensa um pouco. Paulo Sérgio, hoje você está impossível. Você adora mexer com a vespeira. Sobre as urnas, como acreditar no meio de tanta corrupção vergonhosa que vivemos no Brasil? Eu quero... A história do Rio Grande do Sul... Já foi eliminado aqui pelo Vobeto, viu? Deixa eu ver o nome dele aqui. A história do Rio Grande do Sul... Ele já respondeu e bem. Não, a história do Rio Grande do Sul, secretário, tem 2 guerras civis aqui. Aqui é linda, né? Uma delas que foi, em termos de mortes, a mais violenta do Brasil, que é a Revolução Federalista de 1893. Depois teve em 1900 e... Quando é que foi, Lênin? 1900, com o Assis Brasil... 23. 23, Assis Brasil e Júlio de Castilho. Não, Borges já. Borges que sucedeu Júlio. Exatamente por força disso, né? De voto a cabresto. Né, de questionamentos com relação a resultados. De mudança, o cara disse assim, ganhamos de novo. Aí o cara vai lá e modifica tudo. Mas, Paulo Sérgio, se me permite assim, ó, essa pergunta, como... Tem mais uma aqui, Paulo Sérgio, a urna pode ser segura, mas na contagem deve haver algum desvio na votação. Célia Sasso. Como eu expliquei antes, não tem como ter desvio porque a gente tem impresso antes o resultado, depois é só contar e comparar um por um. Mas a questão de como confiar, a questão da urna eletrônica não é uma questão de fé. E nisso, a Justiça Eleitoral está trabalhando para tentar aumentar a transparência e garantir mais meios de fiscalização a todos sobre o sistema eletrônico. Nós temos agora no mês de novembro, do dia 20, só para não perder ela, do dia 25 ao dia 29 de novembro, ocorrerá no TSE o 5º evento do teste público de segurança, que é um evento que o TSE abre para todo brasileiro maior de 18 anos, de preferência que entenda da área de TI, para que ele vá lá, proponha o seu modelo de teste. Nós damos cursos sobre o software da urna eletrônica. O software da urna eletrônica ele é mostrado para esses participantes, ele é explicado o software. Então, aquilo que o Dr. Zacanello outro dia falou, de que nós só mostramos por fora, não mostramos o protocolo de segurança. Esse protocolo de segurança ele é explicitamente mostrado... O Dr. Zacanello é o homem da tecnologia. Sim. E veio aqui de desafiar a tecnologia. Então, esse protocolo ele é explicitamente mostrado e entregue para os participantes para que eles possam tentar quebrá-lo. Né? Nós já tivemos 4 testes desses, teremos o 5º teste. Então, é um mecanismo que nós temos para mostrar para a sociedade que a urna ela é segura. Paulo Sérgio noticiou um congresso, um encontro. Onde estará o Marcelo Lemos Dornelles, nossos amigos do Ministério Público, Anísio Gavião e outros. Vai acontecer no prédio do Ministério Público, naquele belo auditório, no dia 28, 29 e 30 de agosto agora, o 4º Congresso Mundial de Direito Constitucional. Enorme, estará sendo homenageado um dos maiores juristas do Brasil, Paulo Bonavides, um dos grandes constitucionalistas. E estarei lá também, falando já no dia 28. A programação é extensa. Meu irmão estará falando desse congresso também. Só tem Direito e Economia. Ah, pois então. Manuel Gustavo Neuber Trindade. Deve estar aqui. Está aí no programa. E é um grande congresso, 4º Congresso Mundial. Eu falo na abertura, eu falo da vida do Paulo Bonavides, que é um dos grandes juristas, e meia hora depois participo do painel com o desembargador Rogério Gesta Leal e outros, e mais estrangeiros, enfim, até do Canadá vai ter gente. Fazer um convite também? Vale a pena, você pode se inscrever neste... Direito ao desenvolvimento econômico.
Consequencialismo e eficiência, uma análise a partir da Constituição Federal Brasileira. Nesse Congresso. Nesse Congresso. Tá aí, ó. Mais uma dica importante. Obrigado, Paulo Sérgio. Mas aproveitar... Amanhã à tarde nós vamos estar dando um troféu ao Unicinos, lá na Câmara Municipal de Vereadores. Opa! Né? Em agradecimento ao investimento que a Universidade fez em Porto Alegre. O seu campus da Nilo Peçanha. Fantástico. É um dos maiores investimentos em educação que Porto Alegre recebeu nos últimos tempos. Para quem acredita em educação livre, a educação não doutrinadora, a educação verdadeiramente libertária. É jesuíta? É jesuíta. Né? Eu tive com o padre Marcelo. Antes disso, eu era, por uma feliz coincidência, secretário de urbanismo quando foi licenciado o empreendimento. E a gente viu a forma como foi construído ali, a rapidez que foi construído, a qualidade da obra, mas mais do que isso, aquilo que é imaterial, que é o que ela forma. Né? Paulo Sérgio, boa noite. Gostaria que perguntasse aos membros da mesa qual a opinião sobre o STF, voto do ministro Marco Aurélio de Mello, sobre a transferência do Lula para Tremembé. O Eduardo está perguntando. O senhor o que acha? Olha, eu acho que o Lula deveria estar em Tremembé mesmo. Claro, não tem por que gastar Marco Aurélio está certo, então. uma fortuna, sem dúvida. Sem dúvida. Os outros estão errados. Gasta uma fortuna com Sua ele, opinião, 10 mil doutor, só para reais atender o por dia, Eduardo porque aqui. 10 mil reais por dia? É, algo assim. Ou por mês, é uma fortuna absurda para um... Walter. Olha, eu sou totalmente anti-PT, todo mundo sabe disso. Eu acho que essa visão política, ela produziu males, mas eu não tripudio em cima de adversário, nem em cima de... Mas com todo respeito. Mas eu acho que por uma questão de... Ele é um ex-presidente da República, quer queira, quer não. Tem direito a essa prisão e... Sala de Estado Maior. E eu acho que está correto ele ficar no encarceramento da... Doutor Valbeto. Olha, isso aí eu deixo para os especialistas. Então, Ué, mas não tem opinião? Não, prefiro não. Isso não podia dar opinião. Na verdade, não, eu não conheço o processo, não conheço exatamente esse caso. Não, eu não conheço essas... eu não acompanhei essa situação da transferência, não acompanhei os votos. Concorda com o Marco Aurélio? Não, eu escrevi sobre isso. O artigo mais lido do maior site jurídico do Brasil esta semana, a coluna do Conjur minha, que chama Senso em Comum, foi a mais lida, que eu escrevi que o Supremo corrige erro da juíza, porque o Marco Aurélio fez o que? Ele fez o efeito Caico. Caico é aquele jogador do Inter que joga bem. Quando o time está ganhando, aos 40 do segundo tempo, ele entra e faz um gol e todos dizem, arrasou, já estava 3-0. Eterna promessa. Eu quero ver se tivesse empate o voto, porque votar minoritariamente é uma coisa quando tem 10-0 ou 9. Eu quero ver quando fosse presidente, sabe como é que é difícil. Eu queria ver o voto dele nessa circunstância. Doutor Eduardo. Eu acho que a regra tem que ser seguida. Qual é a regra? O que a regra manda? Ninguém está acima da lei. A regra é clara, tem que se cumprir a regra. Qual é a regra? Não, a regra não tem, ele merece um... Sim. Mas peraí, qual é a regra? Se ele merece uma sala de Estado maior... Qual é no seu entendimento, qual é a regra? Que ele merece uma sala de Estado maior pelo cargo de ex-presidente da República. Então ele tem que ficar lá. No Tremembé não tem. Por isso. Então, no quartel da Polícia Militar, qual é? Então vamos com o Gimo, qualidade comprovada, ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, doutor Eduardo Trindade, nosso presidente. Também gostaria de fazer um convite no dia 24 de agosto, às 9 horas da manhã, no Cremers, vai estar o doutor Marcelo Lemos Dornelles também, o doutor Irã Gonçalves, deputado federal. Vamos estar tratando sobre um dos assuntos mais importantes atualmente, que é o exercício legal da medicina. Nós vamos levar lá as 5 principais especialidades que estão sofrendo essa questão de exercício legal e só vão mostrar os riscos que a sociedade corre ao procurar profissionais não vai levar o habilitados. doutor Caníbal para uma palestra lá? Doutor Carlos Caníbal. Carlos Roberto nosso paramédico. Caníbal. Desconheço esse colega. Nós não vamos levar um presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, presidente da Sociedade Brasileira de Dermato, de oftalmologia, otorrinolaringologia e traumatologia, só para tratar e mostrar as complicações, principalmente para convencer a opinião pública dos riscos da sociedade, que é procurar os profissionais não habilitados. Doutor Lênio Streck. Só para reforçar,
O telefone 3027-6540. 3027-6540. As pessoas não sabem do tamanho desse congresso dos dias 28, 29 e 30 lá no Ministério Público. Quem apoia, desde o Ministério Público até Tribunal, tudo que vocês imaginem, Tribunal de Justiça, Associação Argentina de Justiça Constitucional, a Associação Brasileira de Direito Processual. É muito grande o evento, é muito investimento, vale a pena. Os jovens estudantes vão ter 3 dias com os grandes juristas do mundo que estarão debatendo direito constitucional e juristas aqui também da terra, prestigiando a terra também. Então, vale a pena, 3027-6540, que é o telefone da Fundação Escola do Ministério Público. Olha o nosso amigo aqui querendo aumentar o custo para o cidadão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, sou Paulo de Sapucaia. Por que não fazem com que a urna eletrônica imprima o meu voto na hora para eu conferir e depois eu deposito na urna física? Vai perder toda a eficiência. Vai custar o dobro. O custo disso doutor Valbeto. Não é só... nós temos o custo do equipamento, o custo operacional de manter isso tudo. E parece muito simples. Eu imprimo o voto, vou lá ver. Primeiro, não dá para a pessoa pegar na mão porque a gente sabe que o cara já vai trocar, já tem milhares de fraudes possíveis nesse momento. Mas imprime o voto, deposita o voto numa urninha ali. O processo de contar isso depois ele é muito complicado. Eu acrescento muitas vulnerabilidades. A gente tem um time que está ganhando, um equipamento que é seguro, que não é fraudável. E a gente abre uma margem para fraude gigantesca colocando o voto impresso. Além dos custos, sem contar que é uma decisão é uma questão que está na mesa do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Já há uma decisão liminar do Supremo declarando inconstitucional isso. Então a Justiça Eleitoral no momento não pode nem agir no sentido de tentar implantar alguma coisa assim, porque há uma questão jurídica imposta nesse ponto. E aí vamos fazer justiça, a liminar foi Gabriel dada Gilmar Mendes. Pires de Farroupilha. Sobre as urnas eletrônicas, acredito que o voto impresso tenha serventia para uma revisão pós-apuração. O Gabriel Pires de Farroupilha. Seu ponto final, doutor Walter Nagelstein. O evento da Unicinos é às 19 horas da manhã, quero convidar todos. Sexta-feira nós homenageamos aqui na Câmara o arquiteto Jaime Lerner. Eu até tentei trazê-lo aqui. Parabéns. Infelizmente ele está muito combalido ainda, ele teve uma situação de saúde bastante grave em junho. Quase. Mas tomou champanhota boa aqui. Ele gostou, tomou uma espumante gaúcha. É um direito fundamental isso. Quero agradecer, inclusive, o pessoal lá do Mercado Público que ajudou com isso, né? Nos ajudaram, né, a fazer um evento bonito. Ele falou para nós, para todos lá, na verdade, foi transmitido, televisionado, que foi um dos momentos mais bonitos da vida dele. E eu quero dizer que é uma das obras mais importantes da história de Porto Alegre também. Tem um arquiteto na França, se chama Haussmann. Ele foi o grande arquiteto da mudança de Paris, da transformação. E se criou Napoleão III. E se criou uma expressão que se chama Haussmannização de Paris. E eu fiz uma brincadeira lá, um trocadilho, dizendo que nós temos a partir dele a Lernerização de Porto Alegre. Porto Alegre era uma antes do Jaime Lerner e a outra agora depois dele. A única coisa que me chateia, Paulo Sérgio, é que se um grupo lá da URGS ou de qualquer outro for fazer um evento sobre a história qualquer coisa aí, né? Especialmente dessas mais escatológicas, vai encher de gente lá dentro. Era para um arquiteto como Jaime Lerner, que foi considerado o segundo arquiteto no ano de 2017 mais importante do mundo, foi considerado pela revista Time um dos 25 maiores pensadores do mundo, era para a Câmara ter enchido de gente. E era especialmente para os estudantes de arquitetura e urbanismo terem se mobilizado para ir para lá. E é triste como as pessoas às vezes estão preocupadas com o Facebook, com a internet, com o Instagram, com as suas vidas, com isso, com aquilo. Mas é em tudo isso. É em tudo. Não se mobilizam para ir em eventos da importância como foi esse da homenagem. É que as pessoas pensam que precisa convite, né? Mas houve convite público e tudo. Agora, eu aproveitei para fazer duas coisas. Muita gente, por exemplo, deviam estar assistindo o nosso programa agora, estão fazendo outra coisa. Tudo é assim. Eu aproveitei para agradecer e aproveitei para me desculpar. Não é, Paulo? Tá? Para me desculpar, porque infelizmente numa audiência pública que houve, ele foi hostilizado naquele momento e todos se aperceberam da barbárie que foi aquele negócio de hostilizar o Jaime Lerner. E hoje está aí, na prática, na vida da cidade, uma obra que bota 100 mil pessoas na orla e que vai ir até lá o Iberê agora nas próximas etapas. Um abraço ao nosso ex-prefeito de Porto Alegre, Zé Fortunato. Que esteve lá e que eu fiz o reconhecimento público da coragem da Parabéns. decisão dele. Olha, que sempre a opinião abalizada do Jorge Lisboa Goelzer, lá de Erechim.
Quem questiona a credibilidade de qualquer estrutura, seja da urna eletrônica ou não, tem o dever de fundamentar de forma consistente. Não se critica gerando dúvida apenas. Parabéns ao Jorge Boguel. Grande opinião. Está corretíssimo. Paulo Perfeito. Sérgio, Perfeito, Jorge. sempre é importante valorizar a prata da casa, né? E eu quero aqui nesse minuto final valorizar o ouro e o bronze da casa. Amaral ganhou ouro e bronze no PAN. Opa! Mas está duas meninas. brincando. A Cauane Sgarbi foi ouro na categoria dela de karatê e a Patrícia Rissardo bronze. Mas com parcerias com o Exército, não foi? Com as Forças Armadas? Não, parceria com a comunidade de Marau. Não, mas não tem. Mas, deve ter pelo também. que eu li, sim, que eles. Exatamente. 5 atletas marauenses, 2 deles subiram ao pódio, né? Então eu acho que é um motivo de muito orgulho ver o que é. 62% das medalhas do Brasil. A comunidade abraça através da parceria com as Forças Armadas. A companhia Shobukan de Karatê do lá, que tem um projeto social muito interessante, que vem de anos. Parabéns. Professor Muito Juarez bom. da Silva, né? Então acho que merece ser valorizado e divulgado aqui. Então, especialmente meus Hoje parabéns. tem continência aqui também ou não? Tem, claro. Continência é depois, né? O segundo momento. Parabéns então a Cauane, mais uma vez, Sgarbi, ouro no PAN, e a Patrícia Rissardo, bronze, assim como aos outros 3 que eu acho que já chegar numa posição de destaque, disputar, não é um Pan-Americano. Só ele Só está lá. lá. Grande Marau, hein? Grande Marau, parabéns aí, né? Obrigado. Marau só dá pessoas ilustres aí, né? A começar pelo nosso deputado aqui do meu lado, né? E o pai dele. De aniversário, sábado, o Egídio Zanata, o José Eugênio Farina, Diná Druck, o Luiz Carlos Melo Melinho, estava de aniversário no sábado, o Lucas Pontes, publicitário, a Laura Lazzarini da Silveira, o Nestor Breidenbach Velho, companheiro dos tempos do Unibanco, o Luiz Alberto Estima. E no domingo, peguei alguns aqui, né? O José Stede estava de aniversário, telefonou para ele? Não lembrei. Não lembrou? Não lembrei. Não ligasse para ele, Walter? Eu sou do outro lado. Bom. O juiz Charles Marcial Bittencourt, o Everton Dalla Vecchia, Everton, grande abraço ao nosso querido amigo Everton. O Tabajara Ruas, a Denise Severo, viu, Walter Nagas, de aniversário também no domingo. Sim, senhor. Olha o teu sorriso aí. Que sorriso, hein? Eu simplesmente a teoria da caverna do Platão, eu me espelho no senhor sorri, eu sorri também. Ivana Colombo. Acha? A Ivana Colombo. O Alessandra Campani Pisato. Aninha Comas. Aninha Comas, nossa amiga. Um beijo pra Aninha. E o Moro de aniversário. Só que é o Ricardo Moro. É outro. E hoje o desembargador Miguel Ângelo da Silva, desembargador Giovanni Conte, o Márcio Pisato de aniversário, nosso glorioso presidente da Unimed, que agora está prestando serviço à Unimed em São Paulo. Foi eleito agora conselheiro da Unimed Porto Alegre aqui. O mais votado de todos, né? Foi o mais votado, de novo. O Saul Weinberg, a Nilda Maisonave, o Roberto Rodrigues, que sucedeu teu pai, nosso ministro da Agricultura. Roberto Rodrigues, grande ministro. Grande ministro mesmo. Viu a entrevista dele esse fim de semana, viu? Um craque. Craque. Luiz Felipe Schiavon, Luizane dos Santos, hein? Pipo Schiavon. O Luiz Felipe, irmão do Marcelo. Irmão do Marcelo. Grande Filho do saudoso Adair Schiavon. Um grande amigo E também. da Ina. E alunos do Colégio Farroupilha. Alunos do Farroupilha. Gurizada agora está sabendo hino. Gilberto Kassab, parabéns ao Cairoli aí. O Cairoli ainda está no PSD? Não. Pois é. O Kassab, eu falei com ele ontem à noite. Não sabia que era aniversário, senão eu tinha cumprimentado. Não estão namorando? Ele está conversando. Estão conversando? Fico muito honrado de... O Raimundo Toniolo também, nosso grande Toniolo. A Jaqueline Secchini, entre tantos aniversariantes aí. A sua continência vai para quem, doutor Roberto? Para a imprensa gaúcha. Garoto. Puxa. Sabe que finalmente uma pessoa justa aqui. A gente ouve reconhecida. Dos colegas dos outros Só tribunais. tem críticos na imprensa aqui. E aqui nós temos, em relação ao TRE, sempre uma postura muito digna, onde
as questões são apontadas, nós somos chamados a prestar explicações, não há uma questão de simplesmente jogar para baixo do tapete os problemas, mas é feito um tratamento muito leal com a Justiça Eleitoral. Vereador Walter Nagelstein. Eu quero bater continência para o tenente-coronel Luciano Moritz Bueno, comandante do 9º BPM, que é um dos batalhões mais importantes de Porto Alegre, e agradecer agora à tarde a honraria que eu que eu recebi do 9º BPM. Merecida a medalha, hein? Um abraço ao coronel, né? Com o... Deixa eu ver a medalha. Comenda Pedro e Paulo. Medalha diferente. Não, bonito. Pedro e Paulo. Comenda Pedro e Paulo. Fico muito feliz. Parabéns. Muito obrigado. Merecido. Olha aqui, ó, muito bonita a medalha aqui, ó. Fizemos um trabalho muito grande quando eu fui secretário da SMIC no centro da cidade, que infelizmente hoje virou caos, na Cidade Baixa, várias operações em conjunto com o nome Aqui a medalha, olha lá. E eu fico muito E uma honrado medalha com que fotografa bem, hein? Exatamente. Parabéns, Walter. Deputado Sérgio Turra, sua continência. Eu vou bater continência para o Luciano Hang, da Avan. Está investindo no Rio Grande do Sul, num momento complicado. Na minha opinião, é um exemplo, não é? Espero que sirva exatamente nesse sentido para que outros se inspirem e voltem a investir no Rio Grande do Sul, que voltou a ser um estado atrativo, parceiro do empreendedor. Então, bato continências a Luciano Belíssima Hang. continência. Muito obrigado. E ele é um cara bem milico, assim, ele é do time do... ele é do time ele do... é parceiro. Do time do Gilles Trempol. Que, aliás, é candidato a prefeito lá no Mitoque. Gilles Trempol. Depois eu vou declinar o partido que ele está se filiando. Embora o escudo de lutas Mangueira é vereadora, nossa do PP, correligionária. eu sei. Mas olha bem aí que ele está se filiando ao partido aí. Olha bem. Eu sei, mas não digo. Descontinência pode? Descontinência. Por que faria descontinência? A declaração que o Luciano Hang deu sobre a Universidade Federal de Santa Catarina é escandalosa. Né? Eu não vou discutir isso. Santa Maria. Santa Maria. E a última forma. Uma descontinência. Horrível. Então, é descontinência. O que ele declarou? Agora, eu quero prestar continência. O que ele declarou? Disse que o gasto da Universidade Federal de Santa Catarina era um escárnio, que estava tirando dinheiro fora, que onde se viu, enfim, do município, na verdade. Aí foi infeliz. A Unicinos, e te agradeço também, eu sou professor lá há mais de 20 anos, merecida, e te agradeço também, não em nome da Unicinos, não tenho procuração, mas bato continência para a Unicinos e para o grande ministro, o Turra, mas depois dele, que vocês elogiaram, Roberto Rodrigues, foi um grande ministro do governo Lula, só para deixar isso qual é o registrado. problema? Sim, mas é que tudo é culpa do PT, o Rodrigo foi bom, mas então só para deixar isso... O Henrique Meirelles foi ministro Lula, o Henrique Meirelles foi ministro Lula, está aí. Uma cutucada nele. Não, mas não é cutucada. Então, mas manda um abraço pro seu pai, o seu pai é Roberto Rodrigues foi um grande ministro. Blairo Maggi foi também? Raros acertos. O Blairo Maggi foi um excelente ministro. E, aliás, não tinha partido. Foi do Lula partidária também. nenhuma. O Roberto Rodrigues, um grande acerto. Um técnico. Né? Exatamente. Não é só o Bolsonaro que coloca técnicos. Né? Exatamente. E o nosso... O Lula ele sempre soube escolher bem. Quando era para ser ladrão, o cara era bem ladrão. Quando era para ser bem correto, o cara era bem correto. Então ele... Tu vinhas bem Doutor até agora. Doutor Eduardo Trindade, seu ponto final. Vinhas bem até agora. No final... Vamos à continência do presidente Cremers. Eu presto minha continência hoje ao Dr. Manuel Trindade, meu pai, em nome dele a todos os pais, que falta muito no Brasil hoje, esse respeito àqueles que nos antecederam. Em toda a sociedade vai faltando isso. Então, em nome dele, eu presto a continência a todos os pais pelo dia de ontem. Bom, eu me somo. Isso é para nos humilhar aqui, ninguém lembrou, né? Eu gostei de uma charge genial de um pequeno crocodilo está nas costas do crocodilão. Aí o pequenininho diz assim: ô pai, foi aquele ali que me chamou de lagartixa. Eu botei no grupo ontem. Não é genial? Isso é um pouco de homenagem para os pais. Cada filho gostaria, né, que seu pai fosse lá. Sabe, tomar as dores. Super-herói. O Tribunal Eleitoral fez uma homenagem sexta-feira agora para os pais. Então botou os filhos a um vídeo, 1 minuto com os filhos de candidato. É impressionante como a gente vê assim que é um pódio gigante, né? Porque o melhor pai do mundo cabe todo mundo e é justo. Olha aqui, ó. Né? 500, e a gente vê que a importância de cada pai para o seu filho. 556 WhatsApps agora, viu? Parabéns a vocês. E eu quero prestar
a minha continência é o seu pai. Obrigado. Mandei já abraço para ele. Excelente, chefe de família, uma figura fantástica, foi um grande tenho ministro como da Agricultura, referência. presidente da BAP. E ontem até falei, ele é o exemplo que eu quero seguir para ser exemplo aos meus filhos. E o teu irmão foi meu colega de aula lá, né? Thiago. Grande Exatamente. colorado. Então, estamos encerrando o Papa Debate de hoje, agradecendo ao Dr. Roberto, o Walter Nagelsmann, não falou na Mônica hoje, graças a Deus. Obrigado também ao deputado Sérgio Turra, Lênin Streck também levou livre, e o nosso Eduardo Trindade, presidente do CREMERS. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates e retornaremos a ouvir Vera Armando. Está feliz com o futebol, Vera Armando? Mais ou menos. O balde dizia... Muito obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.